Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar a resolução de um exercício de Química da PUC. Mas antes, se você quiser conhecer um pouco sobre os cursos do Estuda Mais, o link deles está na descrição do vídeo. Considere a seguinte cadeia de produção de derivados de petróleo. Nós temos aqui água e petróleo, aí temos uma separação da mistura água e petróleo, e a gente vai ter a formação da água e o petróleo residual, é uma parte do petróleo que ainda continua misturado à água, e o petróleo separado. Com relação à água e o petróleo residual, a gente vai fazer uma segunda separação para conseguir separar a água de vez desse óleo residual do petróleo, tá? E temos aqui o próprio petróleo, ele é uma mistura de hidrocarbonetos, que são moléculas orgânicas que possuem átomos de carbono e de hidrogênio na sua composição. Essa mistura de hidrocarbonetos, ela vai ser separada por meio de um outro processo, um terceiro processo. E a questão ela pede para a gente, né, que opção apresenta os métodos de separação 1, 2 e 3 utilizados nessa cadeia respectivamente. Aqui nós temos alguns nomes de processo, mas vamos lá. Vamos começar no primeiro aqui, ó, água e petróleo. Você já deve ter visto que quando tem um vazamento de petróleo, tipo no mar, você percebe que fica uma faixa de petróleo acima da água. O petróleo ele é escuro, é um líquido escuro, e aí você percebe que tem ali um óleo, né? Um líquido escuro acima da água que fica ali no vazamento, né? Ele fica em cima da água porque o petróleo ele possui uma densidade menor do que a densidade da água. O valor não importa, mas assim, ele tem um valor menor do que 1, 0, alguma coisinha. Porque a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Então, como eles têm diferenças de densidade, quando você vai separar dois líquidos com densidades diferentes, você pode utilizar um método chamado decantação. Agora, você colocou aqui que é decantação, o primeiro processo, você vai dar uma olhadinha lá na questão lá embaixo, ó, começou com centrifugação, errado. B, decantação, ok. Filtração, não. Filtração não pode separar um líquido de outro líquido, tá? Na filtração, os dois líquidos passariam. Decantação, ó, tá igual. E tamização é tamanhos de partículas sólidas, tá? Para separar partículas sólidas com tamanhos diferentes. Então, aqui a gente já eliminou a letra A, a letra C e a letra E. E agora a gente vai olhar flotação ou tamização. Aqui eu já contei uma coisa. Tamização não pode ser, porque a gente só está falando de líquidos ali em cima, tá? E aqui vai falar em flotação, processo 2. Eu já vou eliminar a tamização, porque tamização é para sólidos. Você tem, por exemplo, areia e cascalho. Você usa uma peneira, aí aquela peneira, eu vou tentar desenhar uma peneira aqui, tá? Mas você pega uma peneira, ó, aqueles furinhos pequenininhos deixam a areia passar, o cascalho, que são as pedrinhas, eles ficam presos dentro da peneira e fica passando areia, né? Agora, quando você tem líquidos, água, petróleo, tá, óleo residual, não tem como você utilizar a tamização, tá? Então, no caso aqui, ela está errada. Já sabemos que o gabarito é AB, mas por que flotação e destilação fracionada? Bom, a água e o petróleo residual, o que, que acontece? O petróleo residual é o petróleo que vai sobrar ali, que ainda está em contato com a água. Tem petróleo aqui, mas ele está disperso. E aí você utiliza um método chamado de flotação, seria você colocar um agente químico ali, que ele vai coagular, ele vai misturar, vai fazer com que o petróleo ele se aglutine numa região, tá? Para que a gente consiga fazer essa separação mais facilmente. E aí o nome desse processo é floculação ou flotação, né? Então, vou marcar aqui, ó, que o processo 2 é a flotação. E o terceiro processo, o petróleo, ele vai ser separado, né, em derivados com diferentes pontos de ebulição. Lembre-se que o petróleo ele é uma mistura homogênea. E misturas homogêneas, de maneira geral, vocês separam por meio de destilação. Destilação. No caso aqui é uma mistura de líquidos diferentes. Então, essa destilação a gente vai utilizar a fracionada.
fracionada, que serve para separação de líquidos que tenham pontos de ebulição diferentes, tá? Mas esses derivados com diferentes pontos de ebulição já diz para a gente que pode ser destilação fracionada sim, tá bom? Então, a alternativa correta é a que fala decantação, flotação e destilação fracionada. Decantação, flotação e destilação fracionada, letra B. Bom, pessoal, terminamos aqui a resolução de mais uma questão de química. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e compreendido passo a passo na resolução dessa questão. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like aqui, de se inscrever no canal e Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira conhecer os cursos do Estuda Mais, o link deles está na descrição do vídeo. E se você precisar de ajuda na resolução de exercícios de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais, que está na descrição.